Hoje o Melhor e Mais Justo discute o espaço da mulher na mídia brasileira. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. Bom, vocês que participam dos movimentos e debatem essa questão há muito tempo. Afinal, como as mulheres gostariam de se ver na mídia ou como elas não aceitam mais se ver? Mercedes. Eu acho que a gente quer se ver como a gente é. É bem simples, como nós somos. E aí é isso mesmo, nós somos muitas, altas, magras, diversas, diversas, múltiplas, plural, mulheres com visões de mundo, a gente quer se ver trabalhando, com a gente problemas, quer se ver lutando, com problemas, com contradições. com as nossas contradições. É bem simples isso. Quer dizer, pelo visto não é muito, né? Porque senão... eu acho que uma população, ela tem o direito, não é só a questão da mulher, iria até mais fundo, ela tem o direito de se ver. Por essa razão que eu te explico. Lá em cima, se for por uma razão jurídica, é porque esse espectro que me permite assistir televisão. Agora, a gente falou bastante aqui da TV, porque a TV, já falei, para a Raquel é a janela do mundo para o povo brasileiro. Claro, mas eu me lembro de uma mocinha da República Dominicana que também falava muito de como, né, num belo seminário que fizemos, em que ela aponta uma estudiosa de qual é a nossa imagem no jornal. No jornal. É interessante também como a gente é desinteressante para o jornal tradicional, o jornalão, o jornal escrito. O jornal impresso. Como a gente é absolutamente desinteressante. E essa menina mostrava nos estudos dela, e tanto fazia, ela falava do país dela, que é a República Dominicana, mas tem o mesmo valor aqui. Nós só vamos para a página de jornal se cometemos crimes, quer dizer, isso é um negócio que não cabe na cabeça. Eu acho que a gente quer se ver como a gente é. Ou na divulgação publicitária. Mas a gente quer se ver como a gente é, o que a gente faz. Por exemplo, por que ninguém se interessa? Há um campo enorme de mulheres que lutam nos seus sindicatos, nas suas associações de classe, empresarial, sindical, não importa que essas mulheres, elas simplesmente não existem. Só que hoje, né, nós já somos milhões. Mercedes, jornal tem dois lados, né? Tem nós que lemos e tem quem faz o jornal. E as pesquisas internacionais mostram que, em geral, quando você tem um número maior ou um número grande de mulheres jornalistas, as mulheres são mais abordadas como testemunhas, como referência, como especialistas, né, do que quando tem homens. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não chegamos a isso. Aí, quando você tem um número maior de mulheres nas redações, é porque o salário baixou. Tá? Então, nós precisamos conversar com as companheiras jornalistas para ver se a gente também avança. Agora, isso é um cenário brasileiro ou da América Latina como um todo? Olha, a América Latina tem fases e tem, por exemplo, a Argentina, tem uma série de outros países que têm uma legislação muito mais avançada do que nós e que estão prestando uma atenção, Uruguai, etc. e tal, prestando uma atenção na questão de gênero e na questão da mídia de um modo geral. Estão ousando mais do que nós, né? Rafael Correa acabou de ser eleito e fez no seu discurso de posse uma fala dizendo a grande imprensa foi a grande derrotada, que hoje nós precisamos de alguma coisa realmente um pouco mais representativa. Então, existe um slogan, né, do movimento feminista, eu já vi em diversas manifestações que diz, não somos apenas um corpo. Né? Eu acho que a imagem da mulher na mídia tem muito a ver com nossa luta é por respeito. Mulher não é só bunda e peito, não é? Então, isso aí. Eu acho que retrata bem, né, o que nós esperamos da imagem, da nossa imagem na mídia. Agora, é óbvio que se somos apenas um corpo, a nossa autoestima vai ficar cada vez mais rebaixada. E, infelizmente, nós já, mulheres, nascemos com a nossa autoestima em situação desproporcional com um homem, porque se relações de gênero são relações milenares, construídas socialmente, aceitas culturalmente e mantidas historicamente, é óbvio que nós vamos estar numa situação desproporcional em termos negativos muito maior. Nisso nós estamos juntas com 85% das mulheres que na última pesquisa da Fundação Perseu Abramo dizem que a imagem da mulher nos meios de comunicação desvaloriza todas nós e pedem uma espécie de controle.
Né? E eu tenho aqui umas manifestações via internet, e a Sandra Maria de São Paulo faz uma pergunta para vocês, ela dirige para a Mercedes, mas acho que vale para todas, justamente em torno dessa questão que a gente está discutindo. Como tirar da mídia o poder de ditar o padrão de beleza? Parece que as mídias, elas ganharam o monopólio sobre dizer o que é bonito, o que é bom, o que é belo. Para mim é bastante simples, na medida em que nos representa a realidade do país, como nós somos, né? Qual é a nossa origem, né? Nós temos lá quadris largos, a Raquel fala bonito sobre isso, bunda grande. Bom, essa é a mulher, mas como é que querem, que se a minha origem é essa, como querem me impor um manequim 38? Não dá, não dá. Eu costumo dizer que eu tenho 36, né? 1,5 metro de altura. Eu tenho a altura da perna da Gisele Bündchen. Que ótimo. Eu, Mercedes. A Você minha inteira, altura. você inteira. Eu inteira, sua perna. Então não dá. Né? Eu acho que também tem questões culturais. Talvez mas o também peso da minha perna seja o peso. Então, eu costumo falar assim, né? O pessoal ri muito. Digo, mas brincadeiras à parte, está na minha resposta anterior. Eu acho que tem também um processo educativo, não é? Educação também. Você tem que ter política de Estado voltada para isso, que entenda isso. Então, vamos tomar esse teu gancho, ter política de Estado. Como que essa questão está dentro também de uma discussão mais ampla, que é a discussão da regulação da mídia no Brasil? Essa é uma discussão polêmica, difícil, normalmente rechaçada pela grande mídia, pelos proprietários da mídia, sob a pecha de censura, etc. E a gente vê países como já foram até citados aqui, na América Latina, na América do Sul, Uruguai, Argentina, Venezuela, enfim, entre outros, que têm uma regulamentação da mídia, uma regulamentação social da mídia muito mais avançadas do que no Brasil. Como fazer esse debate avançar no Brasil, já que parece não, ele tem sido sempre bloqueado e sempre muito difícil? Olha, eu fiquei preocupada com isso e pedi para umas companheiras jornalistas feministas do mundo, enfim, nós temos uma rede de jornalistas feministas, que me mandassem a legislação dos países onde existe um controle social, especificamente da mulher na mídia, era isso que era o foco que eu tinha. E eu tenho 12 democracias absolutamente consolidadas, né? Não tem nada de censura, e que justificam um controle social, porque é só com controle social, que às vezes se chama de controle social, às vezes eles chamam de outra coisa, né? Mas que garante que a gente tem que sentar, todos os parceiros e todas as partes interessadas nessa história, estabelecer regras que sejam de consenso e ter um grupo que exerça o controle social, no qual a sociedade esteja incluída também, para verificar se verdadeiramente está sendo aplicado aquilo ou não. Então, eu queria citar alguns exemplos facinhos, rapidinhos. A Espanha e a Argentina, por exemplo, baseiam toda a sua legislação com relação à questão de gênero sobre a questão da violência. A Espanha diz, vocês podem reproduzir a violência de gênero, desde que tem uma autoridade junto, vocês não vitimizem a pessoa inadequadamente, vocês mostrem que tem consequência, porque senão vocês estimulam a violência ao invés de inibi-la. A Argentina diz, a violência contra as mulheres, nós temos que fazer um esforço nesse sentido de não mais acontecer. E tem a violência física, psicológica, parará, papá, e a violência simbólica. E violência simbólica entende-se a reprodução dos estereótipos na mídia. E tem toda uma legislação em cima disso. Então, é um pedaço interessante aqui que a gente poderia pegar. Afinal de contas, o Brasil é quase campeão de violência contra as mulheres. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é um modelo para o resto do mundo, e também a Lei Maria da Penha diz que nós temos que ter um controle social da imagem produzida culturalmente. Né? Então, nós temos brechas para caminhar. Canadá, que, por exemplo, começou com regulação, depois foi para autorregulação, autorregulamentação, tem um monte de mecanismos que nós não temos. Eles têm os professores dando aula na escola, qualquer que seja o nível, tem seminários dos professores, eles prestam atenção nos videogames para ver se eles são violentos ou não, porque eles dizem, se eu tenho a banalização da violência na mídia, né, e o menino treina
pontaria no videogame, eu tenho um assassino potencial mais adiante. Então, eu preciso prestar atenção nessas coisas. Os ombudsmen deles, que são pagos pelos meios de comunicação, tem um que tem por função garantir a veracidade da informação. Tem outro que tem por função zelar pela pluralidade da informação. E tem outra que tem por função medir quantas vezes se falou de mulher, quantas vezes se falou de homem e quantas imagens de mulher e de homem tem. Então, nós temos uma diversidade de caminhos, né? Nós podemos caminhar por qualquer desses caminhos, certo? E Mas sair da política de pecha... Estado, né? É política de Estado. Não é tem política de Estado, saída claro. aí. Eu acho, Né? eu acho que, como diz uma amiga minha, é uma briga de cachorro grande, né? É uma briga de cachorro muito grande. A gente pode Os pegar no calcanhar sempre. Os governos esse governo atual vem tentando travar esse debate, né? E não tem conseguido, quer dizer, principalmente perto de eleições, é uma coisa que fica praticamente impossível de se levar avante. Então, nós estamos aqui tratando, para poder modificar, como você tem a ver com a sua pergunta, nós temos que focar na questão do monopólio, não é? E quando a gente fala em controle social da mídia, a gente está falando de participação cidadã, nada mais do que a participação cidadã. E aí é uma briga de cachorro grande que eu não sei como é. Que não tem nada a ver com censura de conteúdo. Não, né? não tem. De É óbvio Aliás, que os cachorros grandes a palavra vão passar para... é fogo. Isso é a nossa língua portuguesa, ou língua de Mercedes, o Peru diz responsabilidade social empresarial. Às vezes, Melhor talvez não a usar a gente tenha palavra que pensar, controle. porque a palavra controle, ela tem uma outra conotação, né? A conotação de censura. E em função de fatos históricos, né? Do golpe militar, etc., 20 anos de Mas não tem ditadura. absolutamente Mas a nada a gente ver Mas, com sabe Mercedes, isso. todas as legislações que falam de Toda vai controle falar, começam. Artigo número 1, é garantida a liberdade de expressão. Claro. Artigo número 2 vai embora. É. Ou seja, um direito não pode ser exercido em detrimento de todos os demais direitos humanos. O que nós queremos Mas é ele tem que ser mecanismo de participação. Existia também uma comissão no Congresso Nacional que eu, mesmo sendo advogada, estudiosa de assuntos, eu durante muitos anos ignorei que existia. A comissão lá, uma ou outra deputada que às vezes esteve nessa luta da articulação mulher em mídia. Porque por esta comissão pôs a nu o rei. Ou seja, olha, o Brasil tem existe praticamente um monopólio do mundo das comunicações. 1, 2... Tem deputado ainda no país, dono de rede, não pode. 3. Então, você também tendo uma comissão, mas essa comissão, ela existia, mas praticamente não. Eu penso, até hoje, Raquel, não por querer ser vaidosa nem nada, mas eu acho que o nosso movimento teve muita influência e importância nessa formação da comissão, que aí há deputados hoje estudando e de olho. Sério, falta dar um salto, falta apresentar projetos agora de lei. Falta agora ousar. Agora falta nós queremos esse marco regulatório. Gente, eu preciso ainda, antes da gente terminar e de me despedir de vocês, apresentar aqui para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte também, dois textos e um vídeo que as nossas convidadas nos trouxeram aqui, nos presentearam aqui. A imagem da mulher da mídia, controle social comparado, da Raquel Moreno. E, aqui ainda nos livros, da Vera Vieira e da Clara Scharf, que são organizadoras desse volume, Mulheres e Homens Trabalhando pela Paz e contra a Violência Doméstica. Que também tem um vídeo com o mesmo título, de 20 minutos, né, aproximadamente. Isso, e pode ficar aqui à disposição para você rodar. Ok, muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Eu aprendi bastante aqui com a nossa conversa. Né? Porque essa é uma oportunidade de colaborar com o movimento feminista, com a nossa luta, sem dúvida alguma. Maravilha. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Para encerrar, eu vou citar uma frase da ativista e escritora afro-americana Alice Walker, que inclusive abre um premiado documentário chamado Misrepresentation, que discute a mulher na mídia norte-americana. Abre aspas. A forma
mais comum das pessoas abdicarem de seu poder é pensando que não tem nenhum. Fecha aspas. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já fizemos por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/redetvt e pelo Twitter, @redetvt. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.